Olá pessoal, tudo bem? Então, tô aqui no Center Norte aqui, fazendo umas compras aqui e eu resolvi fazer um vídeo referente a questões de relacionamento, entre outros, né? Interessante esse shopping aqui, ele mudou, né? A cara do Center Norte. É um shopping cheio, hoje em dia mudou muitas coisas, né? Talvez devido à internet, mercado online, inteligência artificial, enfim, bom. Então, hoje vamos falar sobre a questão de comportamentos. É interessante como as pessoas elas mudam através dos anos, né? Eu não vou olhar muito para a câmera porque eu estou caminhando, eu posso ser atropelado, levar uma queda. Então, é interessante porque, assim, eu observo, eu tenho 48 anos de idade, né? Estamos em maio, dia 13 de maio de 2024. E eu observo que com o passar dos anos, as pessoas elas tendem a ficarem mais conservadoras. Não há nenhum problema frente a isso. Só que você começa a mudar o seu jeito, seu comportamento, seu estilo de vida, a forma como você observa as coisas. E hoje em dia, talvez devido à mídia, às redes sociais, a forma de interação entre as pessoas mudaram, e mudaram bastante. Por quê? Porque, primeiro, o ser humano é extremamente influenciável, né? E ele começa a pensar que ele possa vir a ter uma condição de vida melhor de acordo com seus atos e comportamentos. Claro, isso pode acontecer, sim, óbvio. Mas, assim, nós também temos que ter um bom senso. Por que temos que ter um bom senso? Primeiro, nós vivemos em sociedade. A partir do momento que nós vivemos em sociedade, a gente tem que observar quais são os comportamentos de outras pessoas, né? Como que elas tratam, elas se relacionam, e por vezes você começa a ficar uma pessoa meio que medíocre, chata, e não consegue se socializar. Mas, enfim, algumas mulheres pensam, eu tenho tal idade, tal, quero um homem assim, isso, né? Sou mulher independente, tal, e compra essa filosofia feminista. Só que na prática não tem nenhum resultado. Você começa a ficar aquém, né? Você começa a ter alguns problemas de relacionamento, e esses problemas ele começa a causar certos distúrbios entre as pessoas. Por quê? Porque muitas coisas às vezes que você consome é marketing, propaganda. Ele não tem uma certa capacidade de ter algo positivo na sua vida. Entretanto, o que eu observo também é que os atos começam a ficar mais mecânicos, as pessoas começam a ficar mais, digamos, isoladas, começam as depressões, começam a perceber que elas não têm aquela performance positiva de início, tipo com pensamento, pensando assim, uma forma de pensar, bom, vou cuidar de mim, que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, tal. Em suma, começa a não ter nenhuma mudança, né? E é interessante isso acontecer, já que uma sociedade, digamos, moderna, né, as pessoas elas começam a se perder, começam a não ver nenhum resultado, começam a ter problemas, começam a não ter nenhuma mensagem positiva. Entrando agora no assunto, eu gostaria de deixar bem claro. Primeiro, ninguém é melhor do que ninguém. Pode ter algum aspecto que você se sobressai, mas a gente tem que observar, conforme já disse antes, que nós vivemos numa sociedade, e essa sociedade ela tende a criar um certo comportamento medíocre, né? E esse comportamento medíocre, você observa que, primeiro,
sua vida não começa a não ir para frente. Pessoas acima de 30 anos, 40 anos nessas redes sociais, entrando num aspecto mais específico. Eu quero um homem X, porque eu sou isso. Aqui tem milhões de pessoas, eu posso escolher, as mulheres no caso, né? E vai acontecer isso. Só que aí no fim, passa meses, não surge nada. Aí começa a criar um personagem. E esse personagem não vai trazendo nenhum benefício, né? Você começa a agir como um pateta, como um idiota. Entendeu? Você está sendo só apenas uma marionete. Você não vê que as coisas, elas tendem a ter um acontecimento real. Você vive e começa a ficar num mundo de fantasia. E esse mundo de fantasia muitas vezes não é interessante. Não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando, porque às vezes entra uma certa complexidade, fica meio que subjetivo, entra num aspecto mais introspectivo e assim, eu não quero ficar aqueles podcasts, aqueles youtubers que são bem rasos, entendeu? Eu gosto de uma coisa mais, digamos, sem piada, profunda, né? No aspecto psicológico, até comportamental. Enfim, eu acho que é legal aqui os carros aqui, você não sabe para onde vai, você fica para lá e para cá, interessante. Tem um monte de pessoas passando ao seu redor aqui, pessoas circulam, né? Legal, o ser humano às vezes não gosta de ficar muito dentro de casa, começa a fazer uns passeios no shopping. Eu chamo isso aí de rolê aleatório. Eu amo um rolê aleatório. Tem algumas cadeiras aqui pra frente aqui no restaurante. Não sei se vocês podem ver. Eu vou sentar nela. Espero que não ficam vendendo alguma coisa, né? Sentar aqui no banco aqui. Então, é assim. Você começa a perceber que, primeiro, as coisas acontecem de uma forma involuntária daquilo que você deseja, que você quer. E assim, o aspecto que eu acho interessante é o seguinte: como que as pessoas conseguem se iludir com uma coisa que não existe, cara? Não é? Com a mídia impactando, as redes sociais impactando, muitas vezes de uma forma negativa, né? E não vê nenhum resultado prático. Começa a agir de uma forma abstrata. E voltando à questão dessas redes sociais, eu observo que, primeiro, ela trouxe um mundo de fantasia que não tem nenhuma correspondente prática, cara, né? Pessoas se separando, pessoas não conseguem se manter um certo convívio. Alguns esperam muita coisa na vida, tipo, ser aceita, espera ter acesso a muitos bens de consumo, e por vezes infelizmente não vai acontecer. E a gente tem que viver dentro da nossa capacidade, entendeu? A questão desses Tinders, Badus, Happiness, eu acompanho esses aplicativos desde 2014 e eu percebo que com o passar do tempo as mulheres vão ficando mais desconfiadas. Muitas vezes elas estão lá para não arrumar nada, para se firmar, entendeu? E assim, não surge efeito, atrapalha. Aí o cara entra na boa fé aqui do aplicativo e vê que não tem nada, né? É uma coisa que vai, entendeu? Que vai dinheiro, vai seu tempo, então não tem nenhum reflexo. Eu falo pro povo, larga essas redes sociais, isso aí não presta. Isso daí não vai te levar a nada. Quer conhecer pessoas? Pessoalmente, tá bom? Bom, essa é a primeira parte do meu vídeo. Em breve eu vou continuar. Abraço, tchau.